Olá, esse é o Nossa História, Nossa Memória, que traz uma temporada especial sobre as mulheres na cultura, um projeto incentivado pela Fundarte, Funcultura e pelo governo do estado de Pernambuco. O nosso podcast escuta o tempo, as pessoas e os territórios. E nessa temporada, entramos nos espaços onde a cultura é vivida, criada e reinventada todos os dias por mulheres incríveis. Eu sou Josi Marinho, jornalista, produtora cultural, moro na cidade de Carpina e há 10 anos trabalho contando histórias do nosso povo, seja no rádio, na escrita e agora no nosso podcast. Afinal, eu acredito que preservar a memória é também cuidar do nosso futuro. Hoje, a gente chega ao município de Glória do Goitá, na zona da mata de Pernambuco, para conhecer a história de uma mulher que dá vida aos bonecos e alma ao mamulengo, a mestra Titinha. Edjane Maria Ferreira de Lima, ou simplesmente mestra Titinha do mamulengo, é artesã, bonequeira e brincante. Seu primeiro contato com a arte do mamulengo foi no ano 2000, através de um projeto cultural em sua cidade. Começou fazendo os bonecos e logo descobriu que o seu caminho era muito maior. Com o sogro, mestre Zé Lopes, aprendeu a esculpir. Com os mestres Zé Divina e Bila, aprendeu a montar os cenários, criar histórias e manipular os personagens. Mas se apresentar, isso parecia difícil. Não por falta de talento, mas por ser mulher numa tradição marcada apenas por homens. Só que Titinha, ela não recuou. Em 2020, ela criou o grupo Mamulengo Flor do Mulungu, formado só por mulheres, e juntas elas abriram um espaço, rompendo o silêncio e mostrando que mulher pode e deve estar onde quiser, inclusive no palco, com o boneco na mão e muita história para contar. Atualmente, é responsável pela gestão do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá. Mestra Titinha é referência viva da cultura popular e inspiração para outras mulheres brincantes. E é com ela que a gente conversa agora. Mestra Titinha, que alegria recebê-la aqui no nosso podcast, Nossa História, Nossa Memória. E agora em uma temporada muito especial, que é a temporada Mulheres na Cultura. Então, inicialmente, querendo dar as boas-vindas, é muito bom tê-la novamente aqui conosco em nosso projeto. Josi, para mim é uma alegria, né? A gente participou do seu outro podcast que já valorizou muito o nosso trabalho, principalmente do Mamulengo Flor do Mulungu e a história dessas mulheres que estão aqui desde 2000 como bonequeiras e hoje como mamulengueiras, música e componente do Flor do Mulungu. Para a gente é uma honra receber você aqui. Para você que está nos acompanhando, a mestra Titinha foi nossa convidada em outra temporada do Nossa História, Nossa Memória. Inclusive, você também pode acompanhar nas nossas redes sociais e nos nossos canais também do podcast Nossa História, Nossa Memória. Mas, mestra Titinha, estamos aqui em Glória do Goitá, num espaço incrível que é o Museu do Mamulengo. Então, inicialmente, eu gostaria de conhecer, que a senhora pudesse apresentar melhor para nossos ouvintes, telespectadores, que espaço é esse? O que ele traz de tão encantador para a cultura popular? Então, a gente está aqui no Museu do Mamulengo. O Museu do Mamulengo é a sede da Associação Cultural dos Mamulengueiros. Associação essa que surge em 2003, legalmente, mas a gente inicia em 2002. Em 2000, através de oficina, esse processo da salvaguarda dessa tradição, já naquela época. E a associação é o celeiro dessa cultura popular, onde tem mestres e mestras. A nova geração de brincantes está sendo formada aqui na associação. A gente hoje está com 5 grupos ativos de mamulengo, um infantil, um de mamulengo e 3 de homens, de mestres que hoje consagram a cultura popular e a cultura do mamulengo aqui em Glória do Goitá. Tendo em vista que em 2000, de 2000 a 2021, aqui em Glória do Goitá, a gente teve uma perda gigantesca, com os vários mestres que se foram, mestre Zé Lopes, mestre Zé Divina, a gente teve a perda de Luiz Preto, que era um mamulengueiro também, e infelizmente também tivemos na sua cidade uma perda gigantesca para o mamulengo, que foi o mestre Saúba. Então, com essa salvaguarda que a associação faz, com essa transmissão de saber, aqui é o celeiro da cultura popular. Gostaria de saber, mestra Titi, inicialmente, como foi seu primeiro contato com o mamulengo? Quando foi que a senhora ouviu o boneco conversar com a mestra? Então, meu primeiro contato, eu tinha 9 anos, foi numa brincadeira da festa da padroeira de Glória do Goitá, que é Nossa Senhora da Glória,
E o mestre Zé Lopes, junto com meu irmão, que já andava com ele desde os 9 anos, meu irmão nessa época tinha 10 anos, porque eu sou um ano mais nova do que ele, o mestre Bila, ele sempre acompanhava o mestre Zé Lopes. E eu só acompanhava a minha mãe, depois da procissão, a gente tinha que ir para o parque, cartucho e casa. Então, que é aqueles cones de açúcar, né? Torrões de açúcar. E a gente não tinha, minha mãe não deixava, e nem meu pai deixava que a gente ficasse na brincadeira. Só que por algum momento o mestre Zé Lopes apresentou a Quitéria mais cedo, porque a Quitéria, que é uma boneca formosa, ela normalmente ela só sai depois das 10. E nesse dia Zé Lopes botou a Quitéria mais cedo, e quando eu vi aquela boneca lá dançando, com cabelos longos, com relógio, com brinco, e o vestido de cetim, eu fiquei encantada e achava que era uma mulher em cima dentro de um tablado, dançando dentro daquela barraca. Então eu não achava que ali era uma boneca. E foi o meu primeiro contato aos 9 anos com o mamulengo. Quando eu tive essa presença do mamulengo e uma visão, porque eu não tinha como participar das apresentações por ser mulher e por ser criança, que a gente não podia. Meu irmão podia acompanhar o mestre porque era um menino, mas a gente, enquanto menina, não podia. Então minha mãe sempre tinha a obrigação de ir para casa às 8 horas, e foi aí nesse pedacinho do espetáculo do mestre Zé Lopes que eu conheci e me marcou a brincadeira do mamulengo. Qual é a sua visão? Como você bem falou, né? Essa questão da resistência. As mulheres não podiam ficar até mais tarde acompanhando uma apresentação de mamulengo. Elas eram privadas também de participar mais da cultura popular. E também a sua visão, né? De seu irmão poder e você não poder. Então, se você enquanto mulher hoje, qual é a sua visão sobre isso? Quando eu tinha 9 anos, que me marcou essa passagem, eu sempre dizia assim, por que eu não posso ver aquela anãzinha dançando ali? Só que eu não sabia que a tradição dos mestres, que eles chamam tradicionais, não era só a Quitéria dançar. Então, foi com o passar do tempo que em 2000, o mestre Zé Lopes, junto com o Fernando Augusto, trouxe um projeto chamado Mamulengo Boneco Brasileiro. Esse projeto, a gente fez 2 anos de curso. E dentro do curso, o mestre Zé Lopes me ensinou a produzir os bonecos, junto com o mestre Bila, porque Bila já era bonequeiro também quando iniciou o projeto. Então, Bila sempre me assessorava, na mão, no corte do olho, tudo. E eu começo a fazer boneco. Isso me marcou tanto, eu falo sempre, que eu não consigo fazer peça masculina. Eu não consigo fazer boneco masculino, eu só faço boneco feminino. As personagens femininas eu faço, a cobra shibana eu faço, o boizinho, mas quando eu faço um boneco, ele sai com traço feminino, e as pessoas criticam por ser um traço feminino no homem, aí eu não faço, eu prefiro não fazer. E isso me marcou da infância até quando eu começo a produzir em 2000 com o mestre Zé Lopes. Em 2007, eu tenho um contato verdadeiro com o mamulengo, através de uma oficina do mestre Zé Divina, e é ali que eu conheço porque as mulheres não faziam parte da brincadeira. Que é quando a gente percebe o racismo, o objeto que a mulher se torna dentro da brincadeira, os personagens femininos. A gente tem a Catirina, que tem um menino branco no colo, onde ela e o marido são duas pessoas pretas mesmo, negra, preta, e o menino é branco. Então, quando a Catirina entra com aquele menino branco no colo, automaticamente ela está ali dizendo que traiu o marido dela. E ali vai dos 10 horas por diante. A gente não podia participar porque das 10 horas por diante o vocabulário era muito pesado para criança e principalmente para mulheres, que os mestres usavam. E foi com isso que eu vim ter o entendimento que a nova geração tinha que mudar. Em 2008 a gente funda o Mamulengo Nova Geração, onde eu era a contramestre do grupo, Bila era o mestre mamulengueiro, e eu também fui Mateus na frente, que é outra barreira que existe dentro do teatro popular. E a gente sentiu que você brincar dentro da barraca é muito mais natural e leve do que você estar na frente, dando a cara a bater aos homens machistas que chegam na frente da barraca. Essa mulher no mamulengo não vai prestar. Ah, vocês na frente, mamulengo não é de mulher. A gente escutou muito isso dentro do Nova Geração, em 2008 para cá. Então, Nova Geração, ele foi lapidando essa brincadeira com as mulheres
E ele veio lapidando junto, eu dentro, eu fui me lapidando. Então, com Nova Geração, eu tive uma noção porque não podia, e automaticamente eu carrego essa bandeira que é o nosso lugar onde a gente quiser. E foi quando eu disse, não, a gente tem que brincar sim. E quando a gente recebia a crítica, eu devolvia. E a gente hoje, até agora, graças a Deus, a gente viu que reduziu para... Se antes a gente tinha 95% de preconceito com a brincadeira com mulher, hoje a gente tem, vou se botar 10% ainda, que ainda existe. Aqueles homens fiéis às tradições deles. Será que você sabe o que é mamulengo? O mamulengo é um tipo de teatro popular de bonecos no Nordeste, especialmente forte aqui em Pernambuco. Os bonecos são manipulados com as mãos por trás de um pequeno palco e ganham vida com muita brincadeira, música, improviso e crítica social. É riso, é resistência, é memória viva do povo. E no mamulengo, os bonecos falam como a gente, brigam, dançam, rezam, sonham e dizem verdades que às vezes só o boneco tem coragem de dizer. Mais do que arte, o mamulengo é tradição, passada de geração em geração, como herança viva do saber popular. Então, mestra Titinha, quando foi de verdade que a senhora conseguiu romper esse machismo, toda essa intolerância que havia sobre a mulher estar presente na brincadeira, no mamulengo, e se tornou de fato contramestra? Como foi esse sentimento? Então, quando eu entro no Nova Geração, nos nossos primeiros espetáculos, que foi na zona rural, Sítio Palmeira, a gente foi para uma festa do padroeiro de lá, e a gente foi muito criticado por um banco de homens. Banco, para quem não conhece, é onde ficam os músicos do mamulengo tradicional, que é o zabumba, o triângulo, o ganzá e o oito baixo, se chama banco. E a gente, quando chegou, os idosos começaram a trazer sanfona. A Jacilene, que é nossa Mateus, eles tomaram o instrumento dela, o ganzá dela, e eles dominaram a frente da barraca, da tenda. E quando eu e o mestre Bila, que eu era contramestre, ele viu, a gente começou, o boneco em si, a falar com eles. Porque quando a gente dizia, ô Mateus, quem respondia era um homem. Não era a Jacilene, ela estava coagida na frente da brincadeira. E a gente começou a dizer, não, devolva o instrumento que você não é o Mateus, não, o Mateus é ela. E a gente começou a quebrar esse tabu na brincadeira. Mas a gente escutou muito deles dizer assim, mamulengo com mulher, e mamulengo com mulher presta? Oxi, mulher fala o que presta. A gente escutou muito essa crítica machista mesmo, pesada. E eu disse a ele, o senhor é filho de 2 homens? Ele disse, não. Então, se o senhor não é filho de 2 homens, o senhor só critique depois da brincadeira. E a brincadeira foi um sucesso. A gente levou até às 4 horas da manhã essa brincadeira. Começou às 10, foi até às 4. E eles jogaram o dinheiro para dentro da barraca. E eles começaram, porque a gente tem briga no mamulengo, a gente tem... com o Padre Caso Sério, tem o Goiaba, tem o Seu Angu, tem a Chica do Cuscuz que faz improviso e arrecada dinheiro. Mas o que dá mais dinheiro é a tal da briga entre um negro e um idoso. Eles pagam para matar o negro, pagam para matar o idoso. E a gente fez, mas fez diferente, porque no final não morreu ninguém. E a gente ganhou o recurso que eles estavam jogando dentro. E eles ficaram putos da vida, porque para eles a gente tinha que matar alguém. Então a Nova Geração fez eles rirem, mas ao mesmo tempo a gente começou a lapidar esse improviso machista, esse improviso violento, o racismo que existe também dentro do teatro popular de mamulengo. A gente começa a modificar também com Nova Geração. E em 2020, mesmo eu participando do Nova Geração, eu sentia, porque depois do mestre Bila, em 2014, quem ficou fazendo parte do Nova Geração como brincante foi o mestre Bel. O Bel é filho de Zé Lopes e ele se tornou mamulengueiro por incentivo meu. Joguei ele dentro da barraca, ele é meu esposo também. Joguei ele da barraca porque quando eu ensaiava, ele dizia, tu não sabe a voz feminina, tu não sabe a voz masculina, tá ruim. Aí eu disse, então você vai entrar. Ele tocava o zabumba, ele disse, eu não vou, se você vai. E eu coloquei o Bel dentro da brincadeira. Hoje o Bel brinca só. Então a gente vê que o machismo está no sangue. Mesmo tendo uma mulher empoderada há 24 anos morando com ele, de vez em quando eu tenho que estar puxando as orelhas dele,
mas ele tem um racismo, o machismo dentro do sangue da família, né? Vem de família, vem do pai, vem do avô. E ele, no Nova Geração, ele não me dava espaço. A gente tem dentro da barraca do Teatro Popular, a gente tem uma tauba, onde a gente brinca sentado. E o Bel, ele é gordo, ele dava uma balançada, eu ia para cima dele. Aí eu tinha que descer, só que ele começou a fazer os personagens feminino e masculino. Só que no Nova Geração, como pertence à associação esse grupo, os mestres se dividem em personagens dentro. Os mestres, as mulheres, eu fazia o personagem com o Bila feminino, a Catirina, a Xoxa, a Cobra Chibana, e o masculino era o mestre Bila. Então já existia essa sintonia de mestre dentro da barraca. E o Bel, ele dominou a Nova Geração. Ele tomou conta do Nova Geração, onde eu me sentia sem espaço para brincar dentro do Nova Geração. Aí foi quando eu fundei em 2020 o Frodo Mulungu. Na apresentação é interessante porque o boneco, ele acaba interagindo com o público, né? E ele fala coisas que as pessoas muitas vezes não têm coragem de dizer em público, mas o boneco em si tem. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão dos temas, essa abordagem que o boneco consegue trazer a partir da apresentação do Mamulengo. Então, quando a gente brinca com os personagens tradicionais que a gente mantém, são bonecos de passagens centenárias. A gente tem a morte, tem o diabo, tem vários personagens, mas também temos personagens que no dia a dia pode prejudicar na transmissão do improviso. Então sempre a gente está improvisando com o tema. A gente sempre está improvisando com a saúde, com a violência contra a mulher. A gente sempre está brincando. A gente chama brincar. A gente não faz espetáculo, a gente brinca. A gente brinca com a Covid, a gente brinca com a vacinação. Então a gente hoje transmite o nosso dia a dia, a realidade do hoje, através do teatro popular. E é muito forte, Josi, porque isso penetra dentro da criança, do adulto, do adolescente, e a imagem é passada mesmo. Essa semana a gente brincou falando sobre o Dia Mundial, dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aí você vê o Dia Mundial do Meio Ambiente, onde a gente cenou uma cena do boneco que tem 10 celulares, o descarte de eletrônico. Então a gente caiu dentro desse tema para criança e adolescente, a gente mandou a mensagem. Então é muito importante hoje essa nova geração de brincantes, o que é que eles repassam. O Mamulengo Frodo Mulungu surgiu em 2020 e é um grupo formado apenas por mulheres. E os temas também, a abordagem dos temas, as apresentações, também tem esse recorte bem especial para as mulheres. Então fala um pouquinho, Titinha, da importância do surgimento do Frodo Mulungu para a cultura do teatro de bonecos em Pernambuco. O Frodo Mulungu, ele nasce com a resistência da liberdade da gente brincar. Como havia dito antes, a gente tinha um Mamulengo Nova Geração que era um mestre e uma mestra. E eu sentia a necessidade de brincar do meu jeito, da minha maneira, cortando algumas coisas. Para você ter uma noção, Josi, a gente tem a nossa Catirina, que é aquela que eu falei no começo, que tem uma criança branca no colo. A Catirina do Frodo Mulungu, ela não tem criança no colo, ela só tem uma trouxa, tem um cabelo acaju, evoluiu, liso. E a nossa Catirina também, ela faz faculdade, passou no Enem, a gente fala do programa, da questão do Enem, a gente fala também dos programas da educação. E ela faz faculdade de Direito, o marido dela, a Caroquinha, cuida dos 116 meninos, ela não deixou de ter, mas o marido divide essas obrigações e ela ainda continua lavadeira. Então, a gente começa a lapidar no Frodo Mulungu o que é que eu quero enquanto mulher. O que é que eu quero que a mulher veja dentro do teatro popular. Qual é a mensagem que a gente quer mandar para os maridos delas também? Será que a tua mulher ela só pode cozinhar, passar e cuidar das crianças? Ou ela pode fazer um Enem, ela pode fazer um curso, ela pode fazer uma faculdade e ela pode se profissionalizar e hoje está aqui empoderada e ajudando ele como ela sempre ajudou. Porque não é porque ela vai estudar faculdade que ela nunca ajudou ele. Criar filho é pior e ser dona de casa é pior do que você ter um trabalho fixo. Porque no seu trabalho fixo você tem dia de folga, você tem horário. E a dona de casa ela não tem horário.
e nem tem dia, é 24 horas no ar. E falando do Flor do Mulungu, você tem como contramestra a sua filha Jennifer. Então, fala para a gente também desse orgulho de ter ela presente com você na apresentação. Então, a Jennifer, ela entra quando eu faço um convite a Tamires, que é a contramestre do Billy, e ela disse que não queria mais fazer parte de outro grupo. E a Jennifer, desde criança, foi criada aqui. Ela se criou aqui, tomava banho aqui no museu, a gente fazia boneco. Jennifer também, em 2019, começou a produzir bonecos, mas ela já vem do celeiro da cultura popular. Neta do mestre Zé Lopes, sobrinha do mestre Bila, filha do mestre Bel e da mestra Titinha. Então ela já nasce dentro desse celeiro. Mas eu deixei eles bem à vontade, meus filhos, para eles escolherem se também eles queriam isso. E a Jennifer vai e diz: mãe, eu brinco com a senhora, porque eu já sei tudo. Por ela acompanhar a gente, ela já sabia as cantigas, as passagens, os personagens. E para mim foi um orgulho muito grande ter minha filha do meu lado, porque é a continuidade do Flor do Mulungu. Então, se um dia eu se for, a minha filha está aqui na brincadeira há muitos anos junto comigo e ela continua com o Flor do Mulungu. Então, para mim é muito orgulho hoje. Jennifer hoje é universitária, faz faculdade, mas brinca no Flor do Mulungu e está fazendo boneco também. E hoje mais orgulho ainda, do qual eu passei 14 anos presidente da instituição e hoje Jennifer é a mais jovem presidente da Associação Cultural dos Mamulengueiros. A gente percebe que na sua fala, realmente você é uma mulher empoderada, que tem contribuído muito para a cultura popular aqui na Mata Norte, especificamente para que o mamulengo ele permaneça. Entendemos que o mamulengo também ele é um patrimônio imaterial aqui do nosso Brasil. Então, para você, qual a importância do Teatro dos Bonecos, do mamulengo, a importância desse espaço que nós estamos aqui fazendo essa entrevista hoje? E você, enquanto mulher, está atuando, está à frente, realmente brigar por causas justas para a cultura popular, ser realmente uma figura representativa no mamulengo. Então, qual é essa importância de você hoje estar muito ativa na cultura? São mais de 20 anos aqui na Mata Norte atuando realmente à frente desse trabalho do mamulengo e mantendo viva especificamente essa tradição. Para mim é um orgulho, né? Eu trago a minha vida dentro do teatro popular como uma resistência. E dessa resistência eu me coloco muito no lugares de mulheres que não tinham oportunidade de ter acesso à cultura popular, de ter acesso a coisas básicas, ao lazer. E isso para mim é um dever. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história da associação. Como eu falei antes, é um celeiro da cultura popular. Hoje a gente está formando novas mulheres bonequeiras, formamos novos brincantes também, novas brincantes também, através das oficinas oferecidas aqui na associação, com vários mestres e mestras também. A gente tem várias mestras bonequeiras que estão repassando, montando mais bonequeiras e levando renda para essas mulheres, complemento de renda para sua casa. E saber que a partir da minha salvaguarda, eu vou ter a Jennifer, eu vou ter Maria, eu vou ter Fabiana, eu vou ter várias e várias mestras empoderadas dando continuidade. Isso eu acho que é um dever de quem faz cultura popular. A mulher hoje da cultura popular, ela não pode dizer que ela a gente é somente um pequenininho, um passo pequenininho dentro da cultura popular. A gente não é um passo pequenininho dentro da cultura popular, a gente é um passo gigante. Porque a gente é através das mãos das mestras bonequeiras, é através das mulheres dos mestres mamulengueiros que existiam antigamente, que quem fazia as roupas dos bonecos eram as mulheres deles. Quem vestia os bonecos eram as mulheres deles. Então a mulher ela sempre teve dentro da cultura popular, mas nos bastidores. Hoje eu vejo eu enquanto uma mestra que não está nos bastidores, está à frente, que é o nosso lugar, é estar à frente da cultura popular. Então, nesse pensamento, né, a mulher pode estar onde ela quiser, e é importante porque realmente aqui na Mata Norte observamos muito o papel da mulher, a presença da mulher, mas sempre um trabalho de produção, de bastidores, e mulheres como você que surgem como mestra, quebrando esse ciclo, né, marcado por muita presença dos homens, e agora mostra também que as mulheres têm essa capacidade, essa desenvoltura, mostrando seu talento, sua criatividade. Então, podemos entender, Titinha, que hoje vivemos uma nova realidade da Mata Norte, com mulheres atuantes à frente realmente dos brinquedos aqui na cultura popular de toda a região. Exatamente. Quando a gente vê um número significante de mestras já se evoluindo, a gente às vezes fala assim, mas ainda é pouco. Eu acho que não é pouco. Quando a gente vê números, significa que está fazendo efeito.
Antes a gente não tinha números nenhum de mestres bonequeira, mamulengueira, sempre era bastidores dos seus maridos, dos seus mestres. Hoje a gente vê as mulheres se destacando com premiação de Bete Costa, como foi o prêmio de Bete Costa, onde Genilda ganhou, a esposa do mestre Zelope ganhou. Mas quando é que ela poderia ter essa valorização? Então, a partir do momento que a gente se empodera, que a mulher começa a aparecer, os números aparecem também. Então, não é mínimo de número. São mulheres que estão aparecendo que antes era esquecida, era invisível dentro do teatro popular, dentro do maracatu, dentro do cavalo marinho. Era uma maneira dela só ser apoio e estar sempre atrás do mestre. Hoje as mulheres estão igualitárias, estão do lado dos mestres. Isso. E vendo assim, você falar, né, são mais de 20 anos atuando na cultura popular, e eu tenho certeza que a trajetória ela não foi fácil, não foi uma trajetória simples. Então, nesse percurso, Titinha, teve algum momento que você pensou em desistir, que alguém não te apoiou, que você se sentiu mais fragilizada e pensou em abrir mão desse todo o seu trabalho? Teve esse momento também? Eu tive um momento em 2017, quando a gente troca de gestão, e eu pego uma gestão que nos persegue, que quer tirar a gente da associação, do espaço que a gente está, que é um espaço público, é um antigo mercado público, que a gente vê que o mestre Zé Lopes está em parceria com a gestão, e é um pedido dele de nos tirar daqui, as agressões aumentam nessa época, e eu olhei assim e disse assim, meu Deus, o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está mantendo uma tradição voluntária, porque ninguém é assalariado na associação, e a gente faz por amor à cultura popular. A gente só faz boneca aqui por amor. Eu mesmo, não é questão de dinheiro. Não, mas você ganha. Sim, mas se eu não quiser, eu não faço boneco. Os bonecos saem tudo com a cara feia, viu? Quem tiver de mau humor para pegar na madeira, você não vende nenhum. Mas a gente viu a resistência da associação por tanto tempo. Eu parei e disse assim, minha gente, a gente já tem um caminho, a gente já anda, por que a gente vai recuar? Mas eu pensei em desistir sim, porque era tanta coisa, tanta agressão verbal, era a raiva que a gente passava, enfrentamento para manter essa instituição, para a gente não perder o nosso espaço, que eu pensei sim em 2017 em desistir. Mas quando eu olhei para trás, que eu olhei as mestras e os mestres que dependiam de mim, que dizia que eu era, se você sair, a gente sai. Então, assim, eu vi que o forte deles, a base deles, eu disse, pô, não posso dar isso, a gente chegou até aqui, a gente vai continuar. Aí foi quando eu não desisti, ao contrário, a briga esquentou mais ainda e a gente está aqui até hoje. Você se fortalecer nesse cenário tão adverso para uma causa mais justa, uma causa bem maior, que é a cultura popular, e manter de fato esse espaço e a trajetória, o legado de quem estava realmente confiando também no seu trabalho. E eu observei também na sua fala que você falou que envolveu toda a sua família na brincadeira do mamulengo. Então, como é que você vê hoje, né, ter esse apoio da família também, ver eles brincando, dando continuidade a esse legado, a causa que você carrega como sua? Então, como é para você hoje ver sua família também na brincadeira? Eu vejo que tanto eu quanto o Bel, que é filho de Zé Lopes, tem seu legado desde os 4 anos, já estava com o pai brincando. Eu vejo que a gente junto, a gente já se cria, né? Quando o pai dele inicia em 2000 o curso, e eu conheço o Bel no período do curso, a gente casou, ainda era no período do curso, quando a gente começou a namorar tudo. E depois a gente cria uma família junto, temos 3 filhos junto, e eu percebo que a gente fez esse legado. A partir do momento que a gente vê nossos filhos apoiar, nossos filhos também fazendo parte, a gente faz com que eu particularmente, a gente cumpriu o nosso legado na família. A gente poderia ter uma família que só a gente fizesse, mas com o passar do tempo eles reconheceram o trabalho que é feito dentro da cultura popular pelo pai e pela mãe, e automaticamente eles, por si, escolheram seguir. Então, para mim é muito orgulho. Eu sinto o dever cumprido. Se hoje Deus me chamar, eu sei que isso não vai parar, porque a gente tem nossos filhos para dar continuidade e os filhos das outras mestras que também fazem parte.
Observando, Titinha, o seu legado, né, sua trajetória, você foi uma mulher que rompeu barreiras, rompeu um ciclo de machismo, de resistência. É uma mulher referência na Mata Norte, nessa área de mestra, né, da cultura popular. Então, eu queria que você destacasse, nesses mais de 20 anos atuando, que momento você destacaria assim, como mais emocionante, como mais importante, ou alguma apresentação, algo que você poderia dizer, naquele dia valeu a pena tudo isso, todo esse esforço, essa minha dedicação. Quando é que você sentiu assim de fato? Não, eu estou no lugar certo, estou fazendo tudo certo e assim sentiu orgulho de tudo que você trouxe, essa bagagem até agora. Eu acho que o que é mais importante na minha bagagem é quando eu começo a fazer as oficinas e trabalhar com pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, sem cultura popular, com problemas pessoais. Às vezes a gente pega muito alunos de violência e quando a gente faz essa transmissão, eu quanto mestra, e depois eu brinco com o tema, e depois eu, 1 ano, 6 meses, eu reencontro essas pessoas que dizem, mestra, a senhora me ajudou, hoje eu já estou com o meu teatro, eu já estou fazendo boneco, viu, mestra? Então, o orgulho que a gente tem, eu particularmente, de ver o retorno que a gente tem quando a gente é reconhecida, quando as pessoas dizem, aprendi com a senhora, lembra que a senhora... E o mais importante é que eu relembro o momento, relembro a oficina, relembro a brincadeira. Teve uma brincadeira minha que depois uma pessoa rodeou. No final a gente sai para fora e depois eu entro para montar, organizar os bonecos. E uma pessoa chegou para mim, a gente estava trabalhando com o tema da violência e a pessoa chegou para mim e disse assim, mestra, realmente o que a senhora falou eu passo. E eu gostei da brincadeira. Isso me marcou muito, porque eu vi que através do Mamulengo, Flor do Mulungu, a gente transmitiu a mensagem que queria. E aquela pessoa disse, e eu vou procurar ajuda, eu só tenho a agradecer a senhora. Então, a gente já teve oficinas que empoderei mulheres a fazer boneco e se livrar de maridos abusivos, mulheres que viviam de violência, cárcere privado. Então, quando vem esse retorno, Josi, para mim, uns momentos que eu fico mais feliz de ver o resultado das minhas ações. Já estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso episódio. Gostaríamos de conversar muito mais com a mestra Titinha. Ela realmente tem muita bagagem, muito conhecimento. Mas, para encerrar, mestra, o que o Mamulengo representa para a senhora, para a sua trajetória? Rapaz, o Mamulengo para mim é minha vida. É 24 horas aqui produzindo. Quando eu não produzo, eu estou aqui na brincadeira. Às vezes eu nem tiro férias. Então o Mamulengo eu sou a doméstica do Mamulengo. Tem a dona de casa que não para, é a gente aqui. Para mim, o Mamulengo é minha vida, é meu trabalho, é tudo. Porque a minha base é o Mamulengo. O Mamulengo é minha terapia. O Mamulengo, quando eu estou produzindo boneco para mim, eu estou ali fazendo terapia. Quando eu estou brincando, para mim é terapia. Porque você interage com o público, você esquece os problemas, você esquece o sofrimento. E é minha renda. Se hoje eu tenho uma casa, foi através de premiações e trabalho feito com o Mamulengo. Então, para mim, o Mamulengo é tudo. O Museu do Mamulengo também é aberto ao público. Então, mestra, como as pessoas podem também conhecer esse espaço aqui de cultura popular e também conhecer melhor o trabalho do Mamulengo Flor do Mulungu? Então, o Museu do Mamulengo ele é aberto de terça a domingo, de terça a sábado, de 9 às 11h30, de 1h30 às 5 da tarde. Já no domingo a gente abre de 2 às 5. Por quê? Porque o domingo a gente tem pouco movimento. E a gente está aqui durante a semana toda. Você vai encontrar aqui um mestre produzindo na bancada, ou uma mestra, e você vai encontrar também o Mamulengo Flor do Mulungu montado aqui, porque a nossa sede do Flor do Mulungu é onde é a sede da associação, que é o Museu do Mamulengo. Então não percam, aqui em Glória do Goitá, a gente funciona até nos feriados, trabalha, e você aqui vai beber da fonte da cultura popular, onde a gente também oferece oficinas. Quem quiser talhar madeira, pode vir. Mestra Titinha faz dos pedaços de madeira e do pano um bordado de resistência. Com coragem, ela reinventou a tradição e abriu espaço
para outras vozes de mulheres no mundo do mamulengo. E provou que brincar, quando é com verdade, vira ato de memória e liberdade. Titinha, para a gente encerrar, o que é a cultura popular para você em uma frase ou em uma palavra? Resistência. Mestra Titinha, nossa gratidão por sua participação aqui em mais um episódio do Nossa História, Nossa Memória. E você que está nos acompanhando, esse é o podcast Nossa História, Nossa Memória, com a temporada muito especial Mulheres na Cultura. Uma produção que escuta as mulheres que fazem a cultura acontecer.